Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubenig Felipe e está aqui conosco o nosso convidado, André Felipe, que não é doutor. Seja muito bem-vindo, André, e obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar conosco. Obrigado, irmão. Obrigado a toda a equipe do Iletrados. É um prazer estar aqui e falar sobre um assunto que eu gosto muito e com certeza a gente vai trazer muita coisa para agregar aqui hoje para o público e para você. O André, ele tem lá no slogan dele que não é doutor. E ele também não é cozinheiro. Ou é cozinheiro? Não sou cozinheiro, não sou cozinheiro. Inclusive, não é meu ponto forte, tá? O André, ele é nutricionista, né? De alta performance, alguma coisa do tipo aí também. Conta pra gente aí, André, como foi que você escolheu essa questão aí de nutrição para melhorar as condições do nosso povo. Perfeito. Eu quero começar essa conversa falando que, não, eu não sou doutor, tá? Eu vou falar para essa câmera, essa câmera tá te pegando aquela ali, né? Não, eu não sou doutor, tá? Quase. E até vi aqui o debate com o Otávio sobre ser doutor e ter doutorado, mas não é isso. Eu entendo que o doutor, por vezes, ele coloca um título que te afasta do teu público, e não é isso que eu quero. Eu quero que o meu público ele entenda que eu sou um ser humano dotado de erros e problemas, assim como ele é. Para que a gente consiga, daí sim, fazer a primeira conexão e conseguir mexer com algo que é muito íntimo do ser humano, que é a alimentação dele. Né? Entendi. Já que puxou para esse assunto aí, eu vou perguntar por que você escolheu nutrição? Depois eu vou perguntar a diferença entre nutrição e alimentação. Mas Perfeito. primeiro. Bem, a escolha de nutrição foi... costumo dizer que a nutrição ela é uma profissão que ela é muito carregada de pessoas que foram frustradas por algum profissional e elas tentam se encontrar. Né? Então, aconteceu comigo, eu passei na mão de diversos profissionais e enxergava a nutrição como algo totalmente exclusivo em relação à comida. Eu nunca olhei para a nutrição como cliente, como paciente, e entendia que a nutrição era sobre incluir alimentos, e sim sobre excluir alimentos. Né? E é a visão que o público tem. É estranho você ir para um nutricionista e ele te colocar para comer coisas que você deveria comer todos os dias, como cuscuz. Então, na minha dieta tem cuscuz, na minha dieta tem pão. O nutricionista deveria ser esse profissional que ele estudou para trabalhar bem com cuscuz e com pão, por exemplo. Então, a ideia de escolher nutrição foi porque eu olhei para esse mercado e disse, não, gente, não é possível que uma coisa desse tamanho, que uma área desse tamanho, só seja sobre tirar alimentos. Porque se for isso, é muito fácil. Porque se for isso... se for para olhar para o meu paciente, falar para ele que ele tem que perder peso, ele vai ter que comer uma castanha com maçã no lanche da tarde... gente, esse mercado eu vou voar. Se for para fazer isso aí, eu sei fazer porque é muito simples, né? E quando a gente começa a cursar, a gente vê que não é isso. A gente vê que a nutrição ela é muito mais profunda e complexa do que isso. E que a maneira como se vinha fazendo nutrição, ela era uma maneira que os números mostram para a gente que ela estava fadada ao fracasso. Então, pão não é um vilão? Não, de forma nenhuma. Entendi. Inclusive... historicamente, se você não quiser considerar a Bíblia um livro religioso, considere pelo menos como um livro histórico. Isso é fato, a gente vai ter que assumir que a Bíblia é um livro histórico. E a gente tem relatos do pão desde o Antigo Testamento, então desde antes de Cristo. Né? Sem falar que o pão ele é um alimento que ele tem uma ligação muito forte com a humanidade. Então, as principais orações do cristianismo, elas falam de que Jesus, lá, que não nos falte o pão. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ele reparte o pão. Só que os problemas eles começam a aparecer depois da década de 50. Foi o problema do fermento, não? De jeito nenhum, porque aí entra a segunda teoria do mas o pão que a gente come hoje não é o mesmo pão de Jesus. E não? Bem como o ar que a gente respira, Não bem é o como mesmo, nada é o mesmo, né? Então, não é um argumento. E não é um argumento científico, é um argumento de opinião. O cara não tirou isso mais da filosófico, ciência. né? Entendi. E aí, se a gente fosse falar a respeito de a nutrição, eu tirar alimentos, mas na verdade não é isso. Então, a diferença entre alimentação e nutrição, a gente consegue fazer um paralelo? Claro, eu tenho até uma publicação que eu falo sobre isso, É. que a coisa se tornou tão difícil, né? Que a gente hoje, é muito comum o paciente ele tratar a nutrição como uma coisa e alimentação como se fosse outra, né? Hoje demonizaram farinha, feijão e cuscuz. Tipo, tu não pode mais comer farinha, feijão e cuscuz, tu não pode mais comer determinados alimentos, ou seja, tu vai ter que viver basicamente de proteína e vegetal. Então, essa é a imagem que transformaram a nutrição. Mas como é que tu fala isso para a senhorinha que mora naquele interior, que a gente estava conversando agora há pouco? Né? Como é que tu vai falar isso para uma mãe que ela ganha um salário mínimo
vários E ela filhos. recebe, e ela tem 5 filhos. Não dá. Como é que tu vai falar que essa mulher ela vai ter que... Então, tu não vai fazer nutrição, a nutrição vai ser algo exclusivo a uma classe específica, porque aquela mãe que ela só tem condições de comprar mortadela, ela não vai ter direito a uma nutrição digna. Tu não vai poder fazer o teu melhor para tentar melhorar as condições dela, porque tem que ser algo muito... Olha, o padrão é esse aqui. Então, o padrão diz que tu tem que comer tantas castanhas, tanto de proteína e tantas frutas. Então, quem não tem condições de comprar vai estar excluído sobre isso. Não é esse tipo de nutrição que deve ser feita. Entendi. Então, já aproveitando essa questão de proteína aí, eu vou até fazer uma pergunta sobre a questão que hoje é muito popular, né? Eu acho na questão de lanches rápidos, na questão de as galera associar essa questão, a questão de barras e bebidas de proteína. São saudáveis isso aí mesmo, de fato, ou não? É recomendado, não é recomendado? Existe um padrão? Todas as pessoas podem consumir? Vamos lá. Nutrição é muito sobre contexto. Não é tão binário, não é sim e não. Então, vai ser depende. E aí, depende por quê. Essas bebidas prontas de whey, bem como as barrinhas de proteína, as barrinhas elas não são baixas em calorias. É um ponto que a gente vai ter que falar. Tu vai ter ali a média de 200 a 300 calorias, dependendo do fabricante e do tamanho dessa barrinha. Então, não é um alimento de baixa caloria. Com 300 calorias, por exemplo, tu monta uma boa crepioca, com frango, queijo, ovo. Tu faz ali uma quantidade boa de proteína, tem uma refeição saborosa. Então... Mas, de repente, pode ser uma boa opção para cá, para o estúdio. É um horário que a gente não vai ter muito tempo para comer, eu não tenho uma grande logística, eu não tenho lugar para estar armazenando ou cozinhando, então eu posso tirar do bolso e comer. Pode ser uma boa opção para a pessoa que ela não vai ter tempo. Ela trabalha no escritório, ela trabalha no banco e ela não tem tempo para estar parando e fazendo uma refeição elaborada. Sobre as bebidas de whey, a minha opinião é que elas são muito caras para o que elas entregam. Entendi. Quando tu vai fazer conta... 250 ml de leite desnatado vai te entregar basicamente a mesma quantidade de proteína, né? Com calorias ali, e tu tá pagando 1 litro de leite, deve estar na casa de 5 a 6 reais. Tu vai pagar 3 reais numa dose dessa. Enquanto uma bebida pronta, dependendo da marca, chega a 12. Entendi. Mas, assim, é uma boa opção de lanche prático. Só acho caro, mas não é ruim. É para todo mundo. A maioria desses produtos, eles são isentos de lactose, então... Deve ser esse fator aí, né? Aí, tranquilo, a pessoa que ela tem intolerância à lactose, ela vai poder consumir sim. Mas é importante que ela leia o rótulo e verifique se realmente é sem lactose. Entendi. Acho que isso é importante porque as pessoas, às vezes, vai com modismo, né? Às vezes eu acho a questão muito de modismo. Você vai fazendo uma coisa, na verdade, aquilo ali talvez não seja o ideal para você, né? Porque as pessoas, não, se eu for comer substituir isso aqui por um lanche... vai ter a frutose, sei lá, uma fruta, alguma coisa do tipo, né? Aí, então, as pessoas estão associando a outras coisas que, na verdade, é mais por alinhamento do que a galera está fazendo, não porque realmente vai fazer bem para ele ou o perfil dele. Então, tem que estar atento a essa questão também, né? É porque é elaborado e complexo você pensar que você Preparar um lanche. vai preparar um lanche, né? Você vai ali, poxa, eu vou tomar um whey, isso aqui... esse boom do fitness que a gente teve com as redes sociais, ele traz isso, né? Isso aqui, poxa, a blogueira consome, o meu nutricionista consome, meu coleguinha de treino consome, então, poxa, é isso aqui que deve ser feito. Quando, na verdade, o lanche da tarde ele poderia ter alguma opção que tivesse fruta. Não estou dizendo que uma fruta para o lanche da tarde é a melhor opção, mas, assim, pode ser um lanche que tenha fruta e o paciente ele não precisa estar preocupado com frutose, porque a frutose que a gente tem na fruta não é a mesma frutose da indústria, né? A gente está falando da fruta, que é um alimento rico em compostos bioativos, rico em fibras, e o impacto no metabolismo vai ser completamente diferente da frutose industrial. Tanto que você, pessoal que está aqui no estúdio, pessoal que está em casa, não conhece ninguém que... Ah, não, as pessoas falam de manga, né? Manga é bem calórico, a gente está na época de manga, e aí manga é bem calórico. Mas eu desafio você que está em casa, a me trazer uma história. Soubesse o filho de fulana, rapaz, chupava 50 mangas por dia e engordou. Não, a gente não tem, gente. Não vai. Tenta chupar 50 mangas, vai passar mal com 10. Experiência própria. Então, assim, queria eu que... Na verdade, não queria. Que o problema da sociedade da gente fosse fruta, mas não é. Né? Não é fruta. O problema da sociedade da gente não é frutose. É porque aí você tem uns agregados, né? Eu acho que foi uma boa colocação aí, porque quando você tem vários elementos, e aí o seu organismo ele digere de uma forma diferente. É basicamente isso, né? Dentro do contexto da fruta. Porque tem a questão da fibra, vai ter o trabalho de quebrar a fibra, vai ter a questão da absorção lá dos nutrientes. Quando você tem essas coisas mais prontas, você tem puramente a adição de açúcar, né? E aí você para, por exemplo, às vezes eu fico parando, vou comer uma bolacha.
porcaria bolacha tem de vitamina ali, velho? Não tem nada, cara, basicamente. Se comesse um Pipos, que é vitaminado... Será? Tá indo pelo caminho errado. Gente, é meme, tá? Mas é meme. é só o nome, né? Vitaminados é só na embalagem. Então tem todo esse contexto que as pessoas devem estar atentas, né? E aí o profissional aí, ele consegue direcionar, né? Para tudo isso. Mas tem uma coisa bem interessante que eu acho que eu vi recentemente, que é, eu vou até perguntar para tu, relacionamento engorda? Relacionamento engorda. Hã? Pergunta de $1 milhão. Olha, vou te dar uma opinião pessoal, que não está na ciência, Certo. então não vale nada. Porque é uma opinião pessoal. E toda opinião pessoal sobre algo técnico, ela não importa. A opinião ela tem que ser baseada em ciência. Né? Cara, a gente vê que engorda, né? Há quem diga que o amor engorda, Yeah. né? Mas, por favor, algum neurocientista, alguém que entenda mais de fisiologia do que eu, me explique isso aqui. Porque acredito que seja relacionado à mudança de hábitos, né? Você vai chocar o seu ambiente com o ambiente de outra pessoa e vocês vão criar um terceiro ambiente. Porque até então você vive no seu ambiente, a pessoa vive no dela, e quando vocês se juntam, se cria um terceiro ambiente. E o ambiente ele é um determinante para o indivíduo. Então, se esse casal... aí sim, a gente tem trabalhos que eles falam sobre isso na literatura. Se um casal ele adota um estilo de vida saudável, o filho deles, né, os filhos, eles tendem a ter esse estilo de vida saudável por osmose. Então, o ambiente ele vai moldando aquele indivíduo. O contrário também é verdadeiro. A gente tem um trabalho muito bom que eles avaliaram 2 gêmeos que eles tinham um gene. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala de gene obesogênico. Então, a obesidade ela também tem um componente genético. Então, existe um gene obesogênico. Existem indivíduos que eles são mais predispostos, sim, a desenvolver obesidade do que outros. Né? E tem um trabalho que ele avaliou 2 gêmeos, que um foi adotado por uma família que ela morava numa região onde eles consumiam mais grãos integrais, eles tinham uma dieta mais balanceada e praticavam atividade física regularmente, e o outro não. Os 2 têm esse gene obesogênico. Ao final de 15 anos, um tinha desenvolvido obesidade e o outro não. Provando que sim, a genética ela influencia, ela é importante, mas o ambiente, por vezes, ele é o grande determinante. Então, a questão do relacionamento engordar, eu acho que é justamente a criação desse terceiro ambiente. Né? São 2 pessoas que elas se conhecem, mas elas não convivem, e conviver é difícil. Né? Conviver exige uma adaptação nova a tudo, e talvez essa adaptação ela não tenha sido bem encaixada ali no começo. Tanto que depois de um tempo, a maioria dos casais eles dizem, olha, gente, vamos se organizar aqui, que a gente precisa reorganizar isso aqui. É porque tem essa questão toda, a gente percebe muito isso, né? Que acontece, os casais geralmente são magros, né? Mas depois que casam, né? Eles terminam criando um corpo, né? E eu vi recentemente até uma história, achei bem bacana, uma história de um tatuador, né? O tatuador, e ele chegou, a mulher chegou lá para ele e pediu para fazer um desenho de um coelhinho da Páscoa dentro da coxa esquerda. Certo. E aí, depois de um certo tempo, ela voltou e pediu para desenhar o Papai Noel dentro da coxa do lado direito. E aí, o tatuador ele ficou curioso, né? Por que uma tatuagem de um coelho do lado direito e um Papai Noel do lado... o coelho do lado esquerdo e o Papai Noel do lado direito? E aí ele vai perguntar para ela, né? Por que você pediu para fazer isso aqui? Ela disse, é para meu marido não ficar com desculpa dizer que não tem o que comer entre a Páscoa e o Natal. Tá bem claro aqui. Tá literalmente desenhado, né? Então, são essas questões que você vai vivendo e vai aprendendo com a vida. E aí o cidadão ele tem que estar atento. Por quê? Porque a vida, a saúde, vai chegar um certo tempo que seu corpo ele vai reclamar, né? Sim. Ele vai reclamar. E a nutrição, ela vem auxiliando o indivíduo para que você tenha uma vida... Não é que você vai se acabar no final. É que, basicamente, todo mundo no final vai chegar bem condicionado ou mal condicionado, né? Então, tem outra questão também que você tem dentro do segmento, que eu acho que é dentro do segmento religioso, que quando você está, diz o texto, que quando você está imerso em uma ilusão, você acredita que pode tomar algo diferente, não acredita em outras coisas. E às vezes acontece também isso com a questão da nutrição, não, porque, por exemplo, você tá fazendo algo para emagrecer,
Mas, na verdade, não está cumprindo aquele requisito que o nutricionista disse para ele. Então, você está imerso numa ilusão, acreditando que está emagrecendo, mas, na verdade, ele não está. Né? Acontece isso também com o segmento do nutricionista também ou não? Ou as pessoas, geralmente, elas fazem o papel e conseguem obter resultado? Porque você tem que medir os números, né? Sim. Quando a gente fala de resultados, a gente tem que entender que eles vão além de números. Né? Porque a gente vai voltar para esse gancho, mas eu queria pegar um gancho nessa tua primeira fala, quando tu falou de longevidade. Comentei essa semana no consultório com alguns amigos que acredito que a próxima bolha ela vai ser a bolha da longevidade. A bolha da performance hoje ainda é a superior. Então todo mundo, isso é muito bom, tá? Assim, todo mundo hoje está correndo, todo mundo hoje está buscando se exercitar, está buscando uma melhora na qualidade de vida e acredito que seja por conta da pandemia. Isso é reflexo da pandemia ainda, né? Porque o cara viu positivo. Gente que era muito saudável, mais saudável do que ele morrer, eles, se fulano morreu, no dia que a morte me der bom dia, vai ser um bom dia de respeito. Então, mas acredito que daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, né, a próxima bolha ela vai ser da performance, da longevidade, porque a performance ela cobra o seu preço. Né? A performance ela traz problemas consigo, ela traz lesões, ela traz... por vezes, ela é carregada de futilidades, e aí a futilidade ela é potencializada com essas redes sociais. Né? Você vê muita gente fitness com a vida perfeita que não conta muita coisa. E acredite, eu estou em consultório, eu sei, as pessoas não contam muita coisa. Né? Às vezes a grama do vizinho ela é mais verde porque o vizinho pinta a grama. É verdade. Né? Não é nem porque ele cuida melhor, ele só é pintada, gente. Exatamente. Então, a população da gente está envelhecendo e cada dia mais nasce menos pessoas. Eu tenho um filho, lá em casa é um debate se existe o segundo ou não, mas minha avó teve 5 filhos, minha sogra teve 7. Mas a gente não pensa de forma nenhuma em 3, talvez 2. E é uma realidade da geração da gente, o número de filhos está cada vez menor. Isso não é um ponto de egoísmo, não? É um ponto a se pensar, se é egoísmo. Mas se é um egoísmo, talvez seja um reflexo de uma sociedade que ela, por muito tempo, dividido muito, e aí é só uma especulação aqui. Não, é o que a gente está pensando, né? Talvez ela, poxa, eu estou aqui no meu melhor momento da vida e eu queria viver o que eu não vivi ainda, sei lá, é o adulto que vai para Disney com 30 anos chorar porque abraçou o Pateta. É porque eu pergunto isso, a gente está nesse bate-papo aqui sobre nutrição, sobre a questão da vida do André Felipe aí, dessas coisas que são importantes para a vida, né? E aí eu toquei nesse ponto aqui agora que veio à memória, porque é o seguinte, eu perguntei se era egoísmo, porque antigamente as pessoas eles viviam para a vida. Geralmente, o que a gente está pensando? Eu vou viajar, e você já citou o ponto, né? Eu vou viajar para Disney. Aí o cara, se eu tiver um filho, mais um filho, já não vai ser... mais alto. Já vou ter que comprar 4 passagens. Sim. Então, o camarada já está colocando os pontos que vai ser apertado para ele, entendeu? Aí, por isso que a gente pergunta, é questão de egoísmo? Você que está do outro lado aí, você vai pensar em realmente a sua colocação. Entendeu? Lógico que existe a responsabilidade de você colocar mais um indivíduo no mundo. Mas sempre existiu essa responsabilidade. Né? Então, mas assim, talvez a tentativa de falar de responsabilidade seja dizer, deixa eu passar um pano para essa turma, porque talvez sim, seja um pouco de egoísmo. Se eu olhar para o meu umbigo hoje, talvez seja egoísmo. Se eu olhar para a minha situação hoje, talvez seja egoísmo. Talvez seja mais pensando em mim do que neles. Do que neles. Por isso que é uma questão de reflexão. Né? O podcast também, existe a coisa técnica, existe o assunto, negócio, existe o pensamento, existe a reflexão, despertar nas pessoas a pensarem realmente, de fato. Às vezes eu acho nesse pensamento também que é egoísmo, porque, por exemplo, se eu vou ter um custo maior, vou ter que me privar de algumas coisas. Se eu tiver mais um filho, eu vou ter que reduzir o meu custo mensal, eu aumento o meu ganho financeiro. Se eu não conseguir aumentar o meu ganho financeiro, eu vou ter que reduzir os meus custos. Mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto de alguma maneira. Então, no meu caso, sempre num ponto está vindo para quem? Para mim. Sim. Sempre está vindo para mim, para o indivíduo. Mas aí cada um faz ele pensa de uma forma, né? O mundo aí ele tem essa questão. E aí, dentro das questões ainda aqui sobre emagrecimento, tem a questão de alta performance, Deixa a alimentação. Eu fechar essa questão de longevidade? Feche. Posso concluir? Só para a gente fechar esse assunto. Então, acreditando que a próxima bolha da longevidade, né, acreditando que por ter menos pessoas, hoje a geração da gente ela já entende que a gente vai ter que se cuidar, porque não vai ter ninguém para cuidar. Não vai ter ninguém para cuidar. Isso é um ponto preocupante. Porque eu tenho um filho e N coisas podem acontecer, gente. Exatamente. Vamos lá.
a partir do momento que esse filho, seja por qualquer motivo, e não precisa necessariamente uma tragédia, mas por qualquer motivo esse filho ele não tem mais acesso a mim, eu estou sozinho. Né? E quando eu falo de cuidar da alimentação, quando eu falo de atividade física, eu não estou falando de uma questão estética. Eu estou falando de preservação e manutenção da vida no longo prazo. Eu estou falando de todo mundo. Você aí em casa, você conhece dois tipos de pessoas com 70 anos. Você conhece seu João, de 70 anos, que deu 5 da manhã, ele já passeou com o passarinho, já foi na feira, já lavou a calçada e está correndo. E você conhece seu José, de 70 anos, que passa o dia na cadeira de balanço. E o que é que diferencia seu João de seu José? A quantidade de massa muscular. Então, tu vai ter o idoso ali. No Brasil, se tem uma cultura de que o idoso ele é frágil e é por isso que ele não deve praticar atividade física. Né? Eu sempre digo ao contrário. O idoso ele não pratica atividade física, é por isso que ele é frágil. Se o idoso ele praticasse atividade física, ele não seria frágil. Né? Então, se ele cuidasse melhor da alimentação dele, a gente teria uma série de problemas que eles seriam evitados. Então, acho que a geração da gente ela já entendeu isso. Ela pode não ter entendido dessa maneira, mas ela já entendeu que vai ser ela por ela. Que eles vão ter que se cuidar porque eles vão precisar envelhecer com saúde. Então, talvez isso justifique esse boom que a gente teve de nutrição e de atividade física como um todo. Você tocou nesse ponto da questão de longevidade, e eu achei muito massa, porque a gente vai discorrendo aqui e vai puxando os pontos. Eu vi até uma reportagem ontem a respeito desse assunto. Lá no Japão, o que é que eles fizeram? Eles perceberam que reduziu a quantidade de pessoas e afetou justamente nesse ponto aí, né? Já que eles não tinham filhos e pessoas próximas para cuidar deles, devido à idade, devido à questão que eles necessitam de cuidados, eles abriram espaço lá no local, eles prepararam uma cidade, pegaram condomínios, liberaram condomínios para as pessoas, para estudantes, para que eles fizessem o quê? Para que eles viessem, preparassem comida, tipo comida comunitária, a associação lá de moradores daquela região lá, preparassem comidas comunitárias para atender justamente as pessoas que tinham dificuldade. E eles também cuidassem. Em troca, eles receberiam aqueles locais para poder ter o local lá, a sua casa, né, enquanto estudar, a moradia e tal. Então, existe já uma preocupação no mundo, realmente. O Japão talvez seja um que esteja mais na frente, porque eles fizeram a questão lá de controle de natalidade e tal, e agora já estão querendo forçar que a população produzam mais, né, porque, no final das contas, vai realmente ser preocupante. Eu achei isso muito bacana, realmente. Então, é ponto para a gente se pensar como é que a gente vai terminar a vida com saúde, buscando alimentação, atividade física, fortalecer, né? Porque aí você vai buscando esses pontos. Eu até fiz algo recentemente por conta própria. Eu disse, bicho, eu acho que eu estou precisando das vitaminas. Aí comprei uma vitamina de asa e estou tomando, velho. Bem, é bom ou é ruim? É um tapa-buraco. Yeah. Né? A biodisponibilidade é muito baixa no geral, mas assim, se o indivíduo ele não consome a quantidade de frutas, de vegetais necessárias no dia para que a gente tenha esse aporte de micronutrientes de forma ideal, o polivitamínico ele pode suprir ali como um tapa-buraco. Mas, naturalmente, vai haver uma interação nutriente-nutriente. Alguns nutrientes eles vão atrapalhar a absorção de outros nutrientes. É preocupante. Então, se você conseguisse absorver tudo que está no rótulo, a vida seria maravilhosa. Mas você não vai conseguir. Sem falar que tem coisas desnecessárias. Por exemplo, vitamina C, tu bate tranquilo ali comendo 2 frutas por dia. E se tu não come 2 frutas por dia, gente, não é polivitamínico que vai resolver o teu problema, porque o problema ele está muito mais profundo do que um comprimido. Mas, assim, é uma ótima opção como um tapa-buraco, mas não é o ideal, não é o melhor cenário. Então, eu tenho que comer 2 frutas por dia, tem de preferência alguma fruta que tenha vitamina C? Vamos falar de 500 gramas de fruta por dia. Isso daria... 5 porções de 100 gramas, mas aí não necessariamente 5 frutas ao dia. Tu pode comer 200 gramas de mamão, tu pode comer 200 gramas de melão e tu pode comer uma banana. De 100 gramas que tu bateu teus 500 gramas de fruta por dia. E aí você tá proporcionando uma dieta com uma fruta que tem um preço mais acessível, que aí você tem vários públicos, né? Você está atendendo um público mais, digamos, mais com a condição mais limitada, porque aí você tem melão de vários preços. O melão amarelo, acho que ele tem um pouco mais barato. Mais barato, então você consegue atender. A banana, acho que é mais barato também. Mais barato também. E tem a questão do outro, foi o mamão que você falou. Mamão. Tá um pouquinho caro agora. Mas aí você consegue atender. Mas, no geral, é mais barato do que outras frutas, como pitaia, por exemplo. Eu acho que uma das dificuldades muito grande, André, nessa questão, eu acho que às vezes a questão da gente comprar. Talvez a questão de entrega ajudasse muito aqui na nossa cidade. Dentro daquele papo que a gente falou, a questão de dificuldades que a gente tem aqui dentro da nossa cidade, né? Porque, por exemplo, quantas quitandas entregam nas casas das pessoas aqui? Eu acho que poucas, né? Talvez mudou com a pandemia, mas eu acho que ainda deve ter poucas.
Mas aí se você parar, pô, o que é que eu vou gastar aqui com umas certas frutas e gastar com, sei lá, com biscoito recheado, só tem porcaria de gordura vegetal lá e farinha refinada. Não tem nutriente nenhum, basicamente. Então, tem a questão do preço, tem a questão do acesso também, né? De ter o acesso, ter mais fácil. Porque compra uma fruta, mas a fruta não vai ser usada direto. Porque se eu tiver um filho só, sei lá, ele vai comer melão todos os dias. Mas ele come biscoito todos os dias. Ele pode ser, mas é porque é mais docinho, né? Então, mas é porque é cultural, é porque a gente condicionou essa criança a isso, né? É um dos motivos, inclusive, de eu não trabalhar com nutrição infantil, porque nutrição infantil você trabalha com os pais. E aí eu lembro que uma vez uma paciente minha me perguntou, André, eu não sei o que é que eu faço mais, meu filho, ele só quer comer hambúrguer. E ele só come hambúrguer, ele só quer hambúrguer com coca. Eu disse, qual a idade do teu filho? Ela disse, 4 anos. Eu disse, então, o que é que eu faço? Eu disse, poxa, tira o cartão de crédito dele. Ah, não, mas ele não tem cartão. Eu disse, tá, então é tu que compra? Aí, Ah, entendi. Então, assim, quando você vai trabalhar com criança, você vai ter que estar explicando a um adulto de 30 anos que uma criança de 4 anos não se manda. Né? E, obviamente, nutris infantis, tenham calma. Né? Não me crucifiquem, eu sei que não é tão simplista assim, mas, assim, a grande parte do trabalho passa pelos pais. Eu acho essa questão da educação, porque, por exemplo, meu filho não toma refrigerante. Perfeito. A gente limitou a ele, raramente eu tomo refrigerante, geralmente a que eu tomo hoje é basicamente os que não tem açúcar adicionado. Zero. Mas aí a gente tentou fazer isso com ele, a questão do café também, e ele vai para as festas nas escolas, as pessoas oferecem para ele não toma. Acho isso muito massa dele, porque foi ele mesmo que absorveu. Até recentemente eu dei eu perguntei ele, quer experimentar isso aqui, que era o Schweppes? Eles querem, isso não presta. Isso aqui é outra desgraça, igual a Coca-Cola. Esse papai, eu digo quer provar? Eles querem, eu disse, tome. Quando ele botou na boca aqui, queimou. Aí eles, eita, isso aqui é ruim, velho. Aí eu disse, agora já sei, é outro limitador para entender que realmente isso aqui, eu sei. Então isso é bom, porque você vai mudando, porque é parte da educação. Acho que a alimentação tem a questão de acesso também, a questão financeira, passa por isso, a questão de conscientização. Primeiro, acho que o primeiro passo é a conscientização. Acho que a educação ela ajuda a isso, o profissional, espalhando esse ponto. Depois vem a questão financeira e depois fazer realmente o que precisa ser feito. Né? Lógico que os apelos de mídias para produtos que são industrializados e práticos são muito mais fáceis. Hoje está bem mais regulamentado. Né? Hoje a gente não tem mais comerciais, por exemplo. Não tem. A gente tinha ali, a gente tem o comercial, o famoso compre batom, compre batom, compre batom, inclusive, eu acho que foi isso. Mas, assim, hoje a indústria, hoje a legislação ela não permite mais ser dessa maneira. Se eu perguntasse aqui quais os pilares fundamentais para o emagrecimento e mais importante para manter essa situação, porque tem vários pontos, né? Qual é os pilares mais importantes do emagrecimento? O cara é esse, sim. Aí o cara faz isso, daqui a pouco e depois? Cara... Sim, aí Tu tocou num tema que dá pra gente falar 2 horas fácil sobre ele, e é um tema que eu gosto e domino muito, porque foi o tema do meu TCC na graduação. Então tá em boas mãos. O tema do meu TCC ele foi Desafios para a Manutenção do Peso Perdido em Pacientes com Obesidade. Então, o problema ele não é emagrecer. O problema é a manutenção do peso perdido. Né? Vocês conhecem, vocês que estão em casa conhecem também diversas pessoas que perderam peso e não conseguiram manter esse peso perdido. Né? Então, se a gente pudesse... Tu me pediu 5 pilares... Não, perguntei quais os pilares. Conseguir aí falar, fica à vontade. Perfeito. Então, quando a gente fala de emagrecimento, primeiramente a gente fala de déficit calórico, mas não dá para a gente resumir tudo a déficit calórico, porque é uma visão muito simplista. E eu aprendi uma coisa com meu amigo Jaci, que é fisioterapeuta, inclusive um abraço, Jaci, que você deve desconfiar de pessoas que falam que tudo é muito simples. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Você é formado em administração. Administração, para mim, é muito simples. É simples. Para você é simples. Em partes. Mas para mim é super simples. Para mim, a administração eu posso resolver tudo no Excel. Mas não é. Direito, para mim é muito simples. Eu tô Código de Defesa do Consumidor. Eu aprendi com 5 advogados no TikTok. Então, assim, para mim é muito simples. Mas direito não é simples. Mas na minha ignorância, Então, para quem não conhece o assunto, ele sempre vai tratar coisas complexas como algo simples. Para você e para mim, dor de cabeça é algo simples. Mas o que é que dói na cabeça? Mas é algo simples porque a gente toma uma medicação e passa. Mas o que é que dói? O que é que acontece no corpo até chegar nessa dor de cabeça? A raiz da causa, né? Se a gente for se aprofundar, a gente nem consegue continuar essa conversa porque o tema ele começa a ficar muito complexo. Então, não é simples. É simples para 2 leigos. Talvez para quem seja um especialista no assunto, ele vai saber que não Julgador de momento, né? Sim.
né? Então, limitar emagrecimento a déficit calórico era como se eu chegasse para você e dissesse, olha, como é que eu faço para ir para o Marco Zero? E tu me falasse, vai para Recife. Eu sei, mas e aí? Até chegar lá, eu vou nadando, eu vou correndo, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de moto, eu posso ir pela Agamenon, o que é que eu faço? É melhor de manhã, à tarde e à noite? Se eu for na segunda-feira de manhã, eu gasto o mesmo tempo que eu levaria, sei lá, na quarta-feira à tarde. Então, o meu objetivo final, ele é o Marco Zero. Chegar ao ponto. Mas até chegar no Marco Zero, gente, e é óbvio que o Marco Zero ele está em Recife, mas até chegar lá, existem diversas variáveis. Então, o objetivo principal, ele é o déficit calórico. Mas até chegar lá, o nutricionista ele precisa encontrar ferramentas para levar um indivíduo até lá. Então, o primeiro pilar é déficit calórico, né? O segundo pilar, ele vai ser uma boa adesão. Porque sem adesão, nada vai funcionar. E adesão a tudo. A atividade física e ao plano dietético, né? E a alimentação como um todo. Porque se o indivíduo ele não tiver uma adesão, nada vai funcionar. Então, tu pode ter a melhor dieta do mundo na teoria. Se ela não funciona na prática, a gente perde tempo e dinheiro. Tu vira mais um nutricionista na história do teu paciente. Poxa, passei na mão de 10 nutricionistas. Ninguém resolveu o meu problema. Qual é a melhor atividade física? A que o paciente adere mais, né? Então, assim, poxa, eu posso não gostar de determinada modalidade, mas se o meu paciente teve melhor adesão a ela, deixa ele na modalidade, gente. Deixa porque, assim, seja qual for a modalidade, ela é melhor do que sedentarismo. Ela tem um benefício muito maior do que o benefício de você ficar parado sem fazer nada. Então, o segundo pilar ele vai ser a adesão. O terceiro pilar, ele tem que ser atividade física. Tem que ser atividade física, tá? E a atividade física, eu não acho que exista grau de importância, tá? Escuto muito em consultório, olha, o que é mais importante? Treino ou dieta? E aí é uma pergunta que eu nunca vou entender, porque era como se eu chegasse para você e dissesse, poxa, o que é mais importante para construir uma parede, tijolo ou cimento? Ah, não, mas tijolo usa mais, mas eu preciso de cimento. Então, assim, tu não tem como dizer graus de importância. O que é? Eles se complementam. Não existe uma competição de treino e dieta, mas sim um complemento, né? O treino ele vai precisar da dieta, a dieta vai precisar do treino, e tudo isso vai ser importante para que o indivíduo ele chegue ao objetivo dele, né? O quarto pilar ele vai ser um bom acompanhamento de uma boa equipe multidisciplinar, né? E aqui eu deixo o meu apelo aos meus colegas nutricionistas, aos meus colegas profissionais de educação física, aos meus colegas médicos, aos meus colegas fisioterapeutas, que todo mundo aqui aprendeu, todo mundo aqui aprendeu na faculdade que o trabalho, por vezes, ele é multidisciplinar. Mas ninguém usa isso na prática. A verdade é essa. Por aquele motivo que a gente conversou, né? Porque muita gente não quer dar o braço a torcer, não quer ter aquele ego ali mexido, né? Ele não quer chegar para o treinador e dizer, olha, me fala aí, como é que está fulana? Como é que está fulano? O que é que tu pensa em fazer? Qual é a tua ideia? Não, eu quero impor a minha verdade para o meu paciente. Só que meu paciente tem um treinador, tem uma treinadora. Meu paciente tem um médico, tem uma médica. Então, tu vai ter 3 verdades. E o paciente fica no meio. Então, enquanto tu não tiver uma boa equipe multidisciplinar, essa equipe ela precisa ser multidisciplinar. Os profissionais eles precisam conversar. Eles precisam chegar a um consenso, né? O trabalho ele fica muito difícil. E aí, uma quinta dica, para que a gente possa fechar essa parte, comam frutas e vegetais, gente. Comam frutas e vegetais. Frutas e vegetais desempenham um papel muito importante no metabolismo, na microbiota intestinal, e serão um pilar fundamental. Os vegetais eles vão ser super importantes na saciedade, na composição do bolo fecal. Então, eles vão te ajudar a fazer um cocô bonito. Gente, vocês têm que fazer cocô todos os dias, tá? Eu quero lembrar que bonito, vocês... cheiroso. Bonito, não, cheiroso não. Mas, assim, vocês vão ter que fazer cocô todos os dias, porque a regra ela é muito simples. Se entra comida todos os dias, tem que sair comida todos os dias, né? Se não sai, tem um problema. Tem alguma coisa errada. Mas alguém vai dizer, André, mas a minha vida toda foi assim. A vida toda foi errado, né? Mas é o meu normal. Não, não é o seu normal. Não é o seu normal, porque você não é um ET. Você é um ser humano. Então, se esse intestino não está funcionando todos os dias, tem alguma coisa errada. Está faltando água, está faltando fibras, está faltando alguma coisa, né? Não entendo uma pessoa no Nordeste ela falar que não bebe água porque ela não sente sede.
possível. Gente, se disciplinem a beber água. Vocês precisam encontrar uma maneira de beber água. Vocês botem uma garrafa. Vocês são adultos. Vocês precisam... Então, hoje coloca programação, né? Sim. Se você tem dificuldade, às vezes acontece muito isso com um camarada que ele está ocupado, né? Tipo, trabalhadores que mais, tipo, digamos assim, braçal, alguma coisa do tipo, ele está o tempo ali, ou talvez no computador mesmo, e não se dá conta do tempo. Mas coloca uma programação, se não coloca uma garrafa do lado, mas pelo menos uma programação no celular para estar avisando. Daqui a X horas, Beba água. Beba água, se levante. Porque a partir do momento que você faz aquilo, você tanto se mexe o seu corpo, quanto automaticamente você faz a hidratação. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, nós temos esses 5 pilares que são importantes para o emagrecimento. O emagrecimento, né? E aí, a manutenção desse emagrecimento. Aí é que é o ponto-chave. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como perder peso e manter esse peso perdido no longo prazo. Né? O que é que a ciência traz para a gente? Tem um trabalho publicado por um grupo de pesquisa do professor chamado Kevin Hall, e eles avaliaram com que fosse o apetite ele iria se opor à perda de peso. Né? E o que foi que esse trabalho ele concluiu? Que para cada 1 quilo perdido, o metabolismo do indivíduo ele cai em 30 calorias. Então, se tem uma pessoa que ela perdeu 20 quilos, o metabolismo dela vai estar reduzido em 600 calorias. Tá? Parece significativo. Só que a sensação de fome dela aumenta em 100 calorias para cada 1 quilo perdido. Então, agora essa pessoa está com a sensação de fome aumentada em 2.000 calorias. É um leão faminto. É um leão faminto. Perfeito. Então, o que é que vai definir o emagrecimento no longo prazo? Fechar a boca. Quem vai ser... Mas aí a gente voltou para uma teoria simplista. Porque se fechar a boca, gente, fechem as faculdades, a gente resolveu o problema do mundo. Não vai. Não vai, gente, não dá certo. Não é simples, não é só comer menos e se exercitar mais. Né? Porque isso é ver a coisa por uma ótica muito simplista. Então, o indivíduo que ele vai manter o peso perdido no longo prazo é um indivíduo que ele teve o melhor controle sobre o apetite. E aí a gente vai voltar para um ponto que já foi dito aqui, atividade física. O treinamento de força, especificamente, eu estou falando de musculação. Mas eu não gosto de treinar com peso. Gente, eu não gosto de muita coisa. Tem que fazer, né? Eu amo picanha, eu como peito de frango porque tem que comer. Vamos lá, se fosse bom comer picanha todos os dias, eu comeria picanha todos os dias, tranquilamente. Numa boa, seria feliz. Mas peito de frango como porque tem que comer, gente. Então, adulto ele faz isso. Então, a musculação ela vai produzir alguns hormônios lá no estômago, né? E vão ajudar a manter esse peso perdido no longo prazo, a manter esse apetite controlado. Obviamente, associado a estratégias nutricionais, que elas precisam ser explicadas e debatidas com o paciente em consultório. Você falou aí sobre vegetais e eu vi algo recentemente, eu não lembro agora ao certo como é que foi, mas existe alguma relação de você inibir ou proibir o cliente ou o paciente a comer, por exemplo, dos vegetais, por exemplo, o pepino com a beterraba, com a cenoura, tem alguma restrição dentro desse aspecto ou não? Ou ele pode unir? Porque o pepino ele tem algum composto que pode ser diferente, tem alguma observação quanto a isso? Não, porque eu não sei questão de fruta também, né? Se você pode unir várias frutas ou não, porque uma pode prejudicar a outra. Nessa questão de vegetais também tem alguma coisa que... Não, no contexto de frutas e vegetais, não. Não. Inclusive, é uma coisa que nas minhas dietas eu nunca determino o peso. Eu determino o mínimo, 100 gramas. Se o paciente quiser comer 1 quilo, ele come 1 quilo. E está tudo bem. Porque... além do valor calórico ser muito baixo, a sensação de saciedade que os vegetais trazem, ela é um determinante. Entendi. Então, a gente pode fazer uma mistura sem nenhum problema, né? Tranquilo. Tem uma questão também, e dentro desse contexto de alimentação, que é a questão de tempo. Porque as pessoas, por exemplo, as pessoas que comem rápido, isso é o que a gente escuta, né? Ou seja, a gente escuta de muita coisa, né? E aí as pessoas que comem rápido, elas engordam porque não faz a digestão correta naquele momento. E aí ela fica com a questão de mais fome, porque ela comeu bastante comida, não processou e terminou ficando com mais vontade. O que ela faz? Ela, daqui a um certo tempo, ela ingere mais comida e automaticamente aumentou o consumo energético dela ali, né? A gente tem algum parâmetro para dizer, a gente tem que estabelecer um tempo mais ou menos para a gente fazer essa questão da alimentação para ser saudável ou não? Ou só o fator de quantidade já é o suficiente? O que é que você pensa a respeito disso? Bem, o próprio ato de mastigar, ele já vai começar a induzir saciedade, né? Porque quando a gente pensa em saciedade, a gente tem que falar de grelina e leptina. A leptina ela é um hormônio que sinaliza saciedade e a grelina é um hormônio que sinaliza fome. Então, existe uma diferença nesses dois hormônios
na velocidade. A leptina, ela é sinalizada de maneira mais lenta. Então, você demora mais a entender que está saciado do que você demoraria para entender que está com fome. Tanto que fome, a gente pode estar aqui e do nada ter fome. Do nada. Tu tá aqui e aí do nada tu, meu Deus, tô com muita fome. E se você parar para pensar na saciedade, vocês vão ver que a gente vai se saciando conforme a gente vai comendo. Então, ele é um processo um pouquinho mais lento. Fome geralmente é fome ou às vezes é sede? Fome muitas vezes é sede. Pô, velho, isso é muito massa, velho. Uma vez eu acho que eu escutei até uma parada dessa aí. Aí o cara disse, pô, velho, fome, nem sempre você tá com fome, hein? Às vezes você tá com sede. E parece que essa parada faz sentido. Sim. Porque quando a gente tá com certas fome, a gente bebe água, automaticamente aquele efeito é quebrado, porque é o. Como foi o nome lembrando o hormônio que você falou? Leptina. Leptina da fome, né? Sim. Então, Leptina da saciedade, grelina da fome. Grelina. O grelina termina sendo quebrado por isso aí, eu não quebro ele. Então, não quebraria porque a grelina ela é responsável pela fome. Então, verdade. Aquela É a verdadeira. aquela sinalização, se tu tá com fome e tu tomou água e passou, não era fome. Foi a saciedade. Era sede. Então, não era o mecanismo da grelina. Não era o mecanismo da grelina, porque a grelina ela é responsável por fome. Então, se tu bebeu água e aquela tua fome ela passou, não era fome, né? Era sede. Então, acho sempre válido você consumir água, né? Quando você pensar em, poxa, às vezes eu estou com muita fome. Não, às vezes a fome nem é tão grande, às vezes é só sede mesmo e o corpo está tentando sinalizar de alguma maneira para tu colocar alguma coisa para dentro. Dentro desse contexto de alimentação também, tem uma coisa muito atual que a galera fica empenhando pelos ouvidos. Tá vendo? Eu estou falando assim pelo meu lado, que eu fico imaginando, né? E às vezes essa galera que tem um pouco mais de influência, a questão de ovos. Certo. Tem uma galera aí que fica comendo, diz que come 30 ovos por dia, 20 ovos por dia, 10 ovos por dia, e eu sou fitness, eu posso comer mesmo, como é que funciona? Isso é para todo mundo, não é? Como é que funciona essa parada aí? Isso vem de origem do fisiculturismo, né? Como tudo, como uma grande parte dessas coisas relacionadas ao mundo fitness, eles têm origem lá no fisiculturismo, né? Assim como tu dizer, poxa, vai tirar a gema do ovo, vai comer só a clara do ovo, né? Porque a gema ela é a parte do ovo que tem gordura, então ela é mais calórica, só que também ela tem uma boa quantidade de proteína, então tu tira ali 50% da proteína do ovo, né? Quando vai comer só clara. A ideia, eu sei que o número ele assusta, tá? 10 claras de ovo assusta, quando a gente para pensar. Mas tu tá falando de 10 claras de ovo para bater uma quantidade ok de proteína. Se fosse 100 gramas de frango, dava certo. Então não dá para trocar, por exemplo, 100 gramas de frango por 2 ovos. A gente não vai ter a mesma quantidade de proteína, né? É porque tá olhando para o número, mas na verdade o poder calórico é proporcional. Não necessariamente. O ovo, se a gente fosse comparar, por exemplo, 10 ovos inteiros e 100 gramas de carne ou de frango, os ovos eles teriam muito mais calorias por conta desse quantitativo de gordura que ele é maior, né? Então, a ideia de comer muitos ovos é a ideia de tentar colocar mais proteína. Obviamente, né, a gente vive num mundo de rede social onde eu tenho a impressão que as pessoas hoje elas perderam o único filtro que tinha ali de bom senso de qualquer coisa se perdeu hoje. Hoje não tem mais. Da realidade. Exatamente, assim... Hoje, gente, as pessoas não têm mais vergonha. Todo mundo é Quando especialista. tudo começou, as pessoas tinham vergonha. Hoje em dia, as pessoas não têm mais vergonha, gente. Então, muita gente está fazendo isso para aparecer, né? Muita gente faz isso para aparecer. Teve um caso recente agora, famoso, de 40 ovos. Foi, sei lá, 30 ovos, alguma coisa assim. Não foi? Então, assim, poxa, é desnecessário. Se tinha carne, se tinha frango na casa, dava para usar carne e frango, gente. O ovo ali foi realmente a tentativa de impactar. Mas não é necessário, tá? É até uma troca bem pouco inteligente. Entendi. Tem outro fator também interessante que é usual das pessoas, que eu acho que tem até um estudo de Harvard, que diz que adoçantes artificiais podem modificar a flora intestinal do corpo e trazer falsos estimulantes aos cérebros. Tem alguma observação com relação a isso aí ou não? Claro, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um trabalho. Esse tema ele teve uma polêmica muito grande em torno desse tema, né, ano passado, porque saiu uma resolução um pronunciamento, né, da Organização Mundial de Saúde sobre o uso de adoçante. E
É um vilão para essa pessoa Não. de alta performance, não? Não é um vilão. E a gente vai chegar por que não é um vilão. Mas, poxa, a OMS ela se posicionou e ela disse que os profissionais de saúde eles não deveriam incentivar o consumo. Sim, eles devem incentivar o consumo de alimentos in natura e eles devem acostumar o paciente deles a se acostumar realmente com o sabor do alimento. Mas qual a probabilidade disso acontecer numa pessoa que ela passou 20 anos comendo porcaria? As chances de adesão, elas são muito baixas. E a gente cai naquele segundo pilar que a gente conversou, que é a adesão. A gente precisa ter adesão. Então, o que é que a OMS ela diz? Ela diz, olha, o consumo de adoçantes, ele não deve ser incentivado. Gente, isso não é carta branca para tu mandar o teu paciente comer açúcar. Tá? Tem um trabalho publicado no JAMA, o trabalho que eu estou procurando aqui. Deixa eu só achar ele aqui, tá fácil. Tem um trabalho publicado no JAMA, é uma revisão sistemática, e eles avaliaram o consumo de bebidas zero calorias, né, e o risco cardiovascular. E eles viram que esse consumo dessas bebidas, eles vão diminuir o risco cardiovascular em alguns indivíduos. Eu tenho aqui esse trabalho, eu posso até lhe mandar. Você pode deixar ele aqui para o pessoal. Tá. O JAMA é uma revista muito importante de medicina. É um trabalho publicado em março de 2022, então é um trabalho bem recente, tá? Publicado numa boa revista. E para um grupo de pesquisa muito bom. E, basicamente, o que é que a gente precisa entender? Contexto de bebida zero. Eu vou falar duas situações que aconteceram comigo em consultório para que vocês entendam na prática o que é que está acontecendo. Eu tive um paciente que ele chegou no meu consultório e ele pesava 160 quilos. O menor peso que a gente chegou foi 97. Só com redução desses açúcares? Só com treino e dieta. Né? Obviamente, é um paciente que ele se dispôs a fazer um nível de atividade altíssimo, mas, enfim, o fato é que a gente chegou. E quando esse paciente chegou para mim, ele tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Poxa, vai dar com açúcar. 2 litros e, assim, não era uma hipérbole e não era algo negociável. Ele não chegou no consultório disposto a negociar isso. Ele disse, olha, eu tomo e eu vou tomar e acabou. E se quiser, é desse jeito. E que é outro resultado da forma. Já era. E aí eu disse, olha, tu tomaria refrigerante zero? Tomaria Coca zero? E aí ele disse, pô, pra mim é a mesma coisa. E eu disse, pô, se quebrou, não é. Mas se pra ele é, deixa ele achar. E aí eu disse, tá bom. Então a gente consegue trocar essa Coca-Cola com açúcar por 1 litro de Coca-Cola zero. Aí ele, poxa, 1 litro. E eu fiquei, caramba, 1 litro ainda é muito refrigerante, gente. Mas aí ele disse, não, eu consigo. 50%. É 50%, né? Eu consigo, eu vou trocar. Eu disse, então tá bom. E aí, na época ele não me falou, ele me falou isso quase, mais de um ano depois ele me falou essa história, que ele disse que por 3 meses eu fui o cara mais odiado na família dele. Porque todo dia ele almoçava com a Coca-Cola dele zero, e a esposa, né, a sogra, não sei o que, passava e disse, teu nutricionista quer te matar. Onde já se viu você ir para um nutricionista e ele passar Coca-Cola zero? Eita. Quando o cara estava tomando 2 litros de Coca-Cola com açúcar, ninguém dava um pio. Mas aí ele começou a tomar zero, aí tá lá a sogra do cara que não faz nada, a tia que nunca praticou atividade física, fuma 5 carteiras de cigarro por dia, Coca-Cola zero vai te matar. Disse, entendi. A oposição. Entendi, tá bom. E aí, quando as pessoas começaram a ver o peso dele cair, né, e ver a coisa acontecendo, né, um paciente que ele chegou para mim, ele era pré-diabético, ele era hipertenso. E quando a gente viu essas taxas melhorarem, aí dá para marcar consulta com esse teu nutricionista, mas eu vou estar dizendo, não vou atender, não. Foi bom não ter me dito na época. Então, assim, nesse contexto, vocês percebem que eu melhorei a qualidade de vida do meu paciente. Hoje, ele ainda consome Coca-Cola zero, só que ele consome algo em torno de 1 lata por dia. Já reduziu mais ainda, né? Gente, eu melhorei muito a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Ele continua tomando uma bebida ultraprocessada, industrializada e lotada de adoçantes artificiais. Ele continua. Mas ele não está mais com a quantidade de calorias e açúcar que ele tinha da Coca-Cola normal. Então, a gente concorda que, nesse contexto, eu melhorei a qualidade de vida do meu paciente? Todo mundo concorda? Tá. Deixa eu te dar um segundo exemplo que aconteceu comigo. Um outro paciente meu chegou no meu consultório e ele não tomava refrigerante nenhum há 8 anos. Nada. E não sentia falta. E numa conversa, eu disse, não, pô, dá para usar o refrigerante zero. E ele se dá, eu disse, tá, pô, tranquilo, sem problemas. O tempo passou, a esposa dele me encontrou na academia. André, olha, eu queria falar contigo, queria que tu conversasse com fulano. Eu disse, pô, o que foi que aconteceu? Ela disse, olha, ele está tomando muito refrigerante, muita Coca zero. Eita, poxa. Ele abre a geladeira, no lugar dele pega água, ele pega a Coca-Cola zero, e quando eu vou reclamar com ele, ele diz,
Foi meu nutricionista que passou. Segura essa culpa aí. Ai, gente. Tem que ter um culpado, É tão- né? Tem que ter um culpado, né? É tão ruim você ter que admitir culpa. Assim, e aí você olhar para o seu paciente, chamar ele na segunda consulta e dizer, ô bicho, vem cá, senta aqui, o que está acontecendo, pô? E ele olhar para tu e dizer, mas você não falou que não fazia mal? Eu disse, Não é bem assim, não. exatamente. Tipo assim, poxa, faltou um bom senso dele, mas faltou um grande bom senso meu. Se o meu paciente ele já não tomava refrigerante há 8 anos, Induzir. eu não tinha que tocar no assunto de refrigerante zero. Eu tinha que somente passar e a vida seguia numa boa. Né? Mas eu fui falar de refrigerante zero. Por quê? Porque eu quero ser diferentão. E aí esse paciente ele voltou a tomar refrigerante. Hoje ele só usa refrigerante zero. Então a gente concorda que nesse segundo contexto eu piorei a qualidade de vida do meu paciente. Induziu a ele uma ação que não deveria. Que não né? deveria. Poxa, era um paciente que ele só tomava água. Então, a partir do momento que ele inclui um ultraprocessado, lotado de adoçantes, se torna um problema para ele. E quando é que a gente fala de adoçantes artificiais, seria um problema? Nesse segundo caso. É o paciente que ele não consome esse tipo de adoçante. É o paciente, por exemplo, que ele sempre toma café sem nada, e de repente ele vai para um profissional e esse profissional começa a induzir ele a tomar café com adoçante. Poxa, ele não já tomava café sem nada, deixa ele tomar o café sem nada. Mas tu pega um paciente que ele está numa situação onde ele consome muito açúcar, e tu reduz isso e troca para adoçante, os benefícios eles são inegáveis. Entendi. Tem outra coisa também que a gente vê muita, porque a gente vê muita discussão sobre alguns alimentos, né? E a gente vê estudos às vezes para um lado, a gente às vezes vê estudo para outros lados, e às vezes a gente fica meio confuso, né? Dentro da questão do leite. O leite, ele deve ser banido ou não do cardápio? De jeito nenhum. O leite ele é uma excelente opção para hidratação. Então, a gente tem até um trabalho. Eu estou muito falando bom. aqui sem lactose, não. Não, Sem não se lactose é preocupe. leite? Leite normal é leite sem lactose. É um leite que ele passa por um processo e é retirado desse carboidrato, que é a lactose, né? E que é onde o intolerante à lactose ele tem a deficiência das enzimas e ele não consegue fazer a digestão da maneira adequada, né? Então, o leite ele não é um problema e a gente tem posicionamentos de sociedades de nutrição, sociedades de medicina importantes sobre isso. O leite ele é um excelente alimento, uma excelente fonte de cálcio, uma excelente fonte de proteína, uma fonte relativamente barata, né, e de fácil acesso. E aí quem fala que o leite ele é um péssimo alimento, por vezes só dá opinião. E eu já falei aqui e falo novamente, não se refuta a ciência com opinião. Só se refuta a ciência com ciência. E aí o cara me vem para o YouTube para dizer, olha, o homem é o único animal que bebe leite depois de adulto. Porque bezerro não tem cartão de crédito, gente. Se bezerro tivesse cartão de crédito, ele tomaria leite, né? Pega o teu cachorro lá, pega o teu gato com 200 anos e dá leite para ele, ele vai beber. É assim, então, outros animais eles não bebem leite depois de adulto porque a natureza simplesmente não oferta leite para esses indivíduos, né? Para esses animais, né? Se ele tiver acesso, ele beberia leite, né? Então, essa ideia de que leite inflama, quando a gente fala de inflamação, a gente tem que entender qual é o marcador que vai dar alterado. Vai ser PCR? Qual é o marcador de inflamação que vai dar alterado depois que o indivíduo ele consome leite? Porque tu é alérgico a camarão? Não. Mas alguém é alérgico a camarão. Alguém é. Mas para tu, camarão não é um problema. Mas para a pessoa que é alérgica a camarão é um problema. Então, o leite ele é um problema para o indivíduo que ele é intolerante à lactose. Para o indivíduo que tem algum problema com algum componente do leite. Aí se torna um problema. Mas para o indivíduo que não é, ele não é um problema. A gente tem que avaliar realmente o contexto e o caso a caso. Mas não é um péssimo alimento, é um bom alimento, tá, gente? Então, continue consumindo leite. Deem preferência aos desnatados e semidesnatados. E me permita fazer uma propaganda para a Nestlé aqui. Porque se a Nestlé patrocinar a gente, vai dar bom. Né? A gente tá tudo bem, né? Gente, patrocina, Nestlé. Alô, Nestlé, me patrocina. Deem uma chance, gente, para o ninho adulto. Porque uma grande queixa dos pacientes é que o leite desnatado, ele não tem o mesmo sabor. Só que a Nestlé, amigos, a Nestlé ela tem o ninho semidesnatado, que é o ninho adulto, que ele tem 43% menos gordura, e tem o mesmo sabor do leite ninho integral. Aquilo não existe, não. Então, deem uma chance, gente, para o ninho adulto, tá? Coloquem na dieta de vocês e me agradeçam depois. Olha aí a dica. Tem um outro ponto que a gente até tentou falar também, que é a questão sobre... que é um aliado, né, que eu acho que o brasileiro usa muito, eu não sei outras culturas lá fora, talvez nem tanto, mas a questão do feijão, né? O benefício do feijão para a questão de, sei lá, de regular sangue, regular colesterol, controlar açúcar... alguma coisa do tipo, como é que a gente pode dizer e colocar isso numa dieta do... O atleta, ele pode estar absorvendo e comendo isso todos os dias? Com certeza, ele deve. Novamente falando de atleta, eu vou trazer para os fisiculturistas ali dos anos 90,
E aí se tinha muito aquela ideia do bodybuilder, ele só comer batata doce, frango, arroz, né? E era basicamente isso. Ele evitava leite, porque nos anos 90 se falava que leite engrossava a pele. Isso por muito tempo foi uma verdade absoluta dentro do fisiculturismo. E eles evitavam feijão, né? Hoje em dia a gente sabe que o feijão, bem como a ervilha, eles são excelentes para microbiota intestinal. Eles são alimentos que vão ser ricos em fibra, e aí se eles têm um alto aporte de fibra, eles também têm um poder de saciedade maior. Então, feijão com arroz deixa muito mais saciado do que macarrão com carne. Feijão, arroz e carne, macarrão e carne, o feijão com arroz ele vai te manter muito mais saciado, por mais que a gente coloque numa quantidade menor, porque a gente vai ter uma quantidade de fibras maior. O feijão ele tem esse poder de saciedade maior. Então, é uma excelente opção. O maior problema que a gente vai ter com feijão, gases. E aí, gente, eu vou ensinar vocês a resolver ou diminuir bastante esse problema. Sem remédio, viu? Sem remédio, gente. Eu acho que tem até um aí que começa com D, que você toma ele um pozinho e aí ele termina... Acho que não é remédio aquilo ali não, né? Acho que eu estudei nutrição... Estou estudando nutrição há 8 anos para trabalhar com comida, gente. Não é para trabalhar com... Então, olha, escuta aí. A gente vai pegar esse feijão e vai colocar ele de molho 12 horas antes. Não é para botar o feijão de molho 4 horas. Bota o feijão 12 horas antes. Preto ou mulatinho? Ou mulatinho. Tanto faz. Né? Pode colocar ele de molho. Bota uma quantidade de água suficiente, porque esse feijão, ao longo dessas horas, ele vai aumentar de tamanho, então ele vai crescer. Então, bota uma vasilha que tem espaço suficiente. Né? Bota esse feijão de molho 12 horas. No dia seguinte, tu joga essa água, dá uma lavada nesse feijão, bota uma nova água e cozinha ele. Primeiro, tu economiza gás, porque ele vai cozinhar mais fácil. Segundo, a gente vai diminuir a quantidade de fatores antinutricionais que tem nele. Então, se vocês observarem essa água que vocês vão jogar, ela vai ficar com uma espuminha em cima. Então, essa espuminha são esses fatores antinutricionais que estão indo embora. Então, esse feijão por si só é um alimento que vai dar gases, ponto. Alguns indivíduos vão sentir isso mais do que outros. Mas, quando a gente faz esse processo, essa quantidade de gases diminui bastante. Bastante. Entendi. Tem aquele discurso que as pessoas dizem, é verdade ou é mentira? Não sei se você consegue lembrar. Que o feijão preto ele faz mal, que mata até rato. Gente, essa já escutou isso? Ouvido, não. Eu sou da morte de Michael Jackson pra cá. Eu já escutei um ditado que você prepara o alimento, se o rato comer o feijão preto, ele morre. Mas é por causa da exoxina, provavelmente, dos gases, né? Ele não consegue fazer a quebra dos gases, ele termina morrendo sufocado, alguma coisa do tipo. Caramba, é uma morte bem agoniante. O cara morreu de gases. Deve ser bem feio. O animal. É um animal, eu nunca vi. É a primeira vez. Eu me comprometo a ler sobre isso. É a primeira vez que eu já escutei alguma coisa desse tipo aí. Né? Então, tem muitas coisas que a gente escuta, a gente vê que na realidade, e aí a gente precisa fazer, porque assim, vai reduzir, vai. E aí você vai comer aquilo com um pouco mais de tranquilidade para poder realmente fazer o seguinte. O feijão preto, o feijão mulatinho, o camarada preparou ali, tirou a água, preparou ele, vai questão dos gases, isso vai melhorar a questão de enchimento também, né? Porque saciedade. Tanto a saciedade quanto a questão de enchimento, porque o gás também é aquele que proporciona aquele enchimento que vocês... Tipo, a turma fala empachado, é isso. Um estufamento. Né? É proporcionado por esses gases, né? Também. O alto consumo de fibras ele pode proporcionar isso também, esse estufamento. O alto consumo de fibra. Ele pode. Se o indivíduo ele consumir uma quantidade muito grande de fibras, ele pode sim ficar um pouquinho mais estufado, dependendo do indivíduo e dependendo do tipo daquela fibra, né, que foi consumida. Então, o que não necessariamente é um problema para todo mundo. O que não necessariamente tem que ser demonizado. Perceba que quando a gente fala de nutrição, é muito depende, é muito contexto. Né? Por exemplo, eu vou chegar nessa questão do estufamento, mas aí, para chegar nela, eu quero falar de comer com líquido. É uma coisa que... É bom ou ruim? Meu Deus, gente, isso aí é quase canônico. Se você falar nisso aí, você vai criar uma treta. Porque o que acontece? Em muitos lugares, em muitas universidades, ainda é dito que você não pode comer com líquido. Por quê? Porque atrapalha a digestão. E aí, gente, a gente tem que vir um pouquinho para a gramática. Atrapalhar não é sinônimo de retardar. Não necessariamente tudo que se retarda se atrapalha. Se eu estou retardando, por exemplo, uma doença terminal do meu paciente, eu não estou atrapalhando ela. Estou, né? Então, veja, o consumo de alimentos com líquido, ele vai diminuir a velocidade de digestão, ele vai retardar, ele não vai atrapalhar. A digestão ela vai acontecer, só que ela vai acontecer de maneira mais lenta. Em dietas onde eu preciso que o meu indivíduo ele fique mais saciado, porque se ele fica mais saciado,
ele come menos, ele sente menos fome, né? E ele fura menos a dieta. Então, eu preciso que ele fique saciado, né? Então, em dietas onde eu busco que esse indivíduo fique mais saciado, talvez consumir água com gás, talvez consumir um refrigerante zero, talvez consumir uma água, seja uma boa estratégia para manter esse indivíduo saciado por mais tempo. E porque talvez, novamente, caso a caso, eu preciso avaliar meu paciente. Porque, de repente, esse paciente ele come com líquido e ele passa o dia rotando. Isso é ruim, isso causa um incômodo para ele, né? Então, a gente tem que avaliar o caso a caso. Então, nem sempre, poxa, fiquei mais estufado. Nem sempre é um problema. Depende muito do que a gente está querendo fazer e de qual o grau de tolerância desse paciente e o quanto esse estufamento é relevante na rotina daquele paciente. E doce com salgado, pode ou não pode? Poxa, equilíbrio, né? Equilíbrio. Cara, doce com salgado pode. Doce com salgado pode. Você misturar arroz, feijão e macarrão também pode, porque é cultural da gente. Não estou dizendo que é para comer 1 quilo de tudo, mas um pouquinho de arroz com um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão, tá tudo bem também. Então, doce com salgado pode, num bom contexto, numa quantidade ideal. A gente pode até falar de uma boa receita doce com salgado aqui, ó. Uma crepioca, 2 ovos, 30 gramas de queijo mussarela, 75 gramas de banana, e 15 gramas de mel. E aí você vai bater os ovos. E 30 gomas, de goma de tapioca. Você vai bater os ovos com essa goma. Você vai colocar na sua frigideira. Quando ela estiver firme, você vai colocar o queijo, a banana cortada em rodelas, ou como for melhor para você. O mel por cima, feche e curta essa receita maravilhosa com aproximadamente 500 calorias. Então, vai dar bom. Dá pra gente ter um... Você falou aí sobre mel e eu vi recentemente alguma coisa também do tipo, a questão do vinagre de maçã, da água e do mel. Já ouviu alguma coisa a respeito disso também? Não. Não, eu já ouvi outras questões sobre vinagre de maçã. Inclusive, dentro de algumas práticas clínicas, se fala que para o paciente diabético, o vinagre de maçã, ele pode melhorar a sensibilidade à insulina, mas a ciência ela não é um consenso na ciência sobre isso. Entendi. Essa sobre vinagre de maçã e mel eu não ouvi. Tem a questão também, você falou aí sobre a questão de você manter o cliente, o paciente saciado, né? Porque se ele está saciado, automaticamente ele não vai quebrar a sua receita, né? E aí, tem alguma fruta aí que a gente consiga fazer isso? Porque eu tinha visto aqui a questão de banana, de frutas vermelhas, sobre a questão de reduzir a fragmentação do sono, para poder relaxar músculo. Isso é importante, funciona isso, realmente faz, porque tem a questão da serotonina e da melatonina, né? Tem dessas frutas aí que faz... Vamos lá. Isso ajuda o atleta, ajuda a pessoa normal, pessoas comuns? A gente tem trabalhos que eles avaliam ali QI na melhora da qualidade do sono, né? Os trabalhos eles falam 2 QIs, né? Na melhora da qualidade do sono. QI é um medidor, é uma unidade de engenharia ou é a fruta? A frutinha, a verdinha, sim. Entendi. QI, ele fala 2 QIs, né? Podem ajudar ali na melhora do sono. Essa parte da cronobiologia como um todo, no que está muito em alta assistir a cronobiologia como um todo, e obviamente isso passa pela crononutrição, né? Ainda não está tão clara, né? Ainda tem alguns trabalhos, eles ainda encontram erros, você ainda encontra erros grotescos em alguns trabalhos, então não é um consenso, né? A literatura, inclusive esse do QI também não é um consenso, né? Sim, pode contar. E aí quando a gente fala sobre frutas de saciedade, gente, tá com vontade de beliscar? Come melancia. Come melão até quando? Come até doer o maxilar. Quando parar de doer o maxilar, aí tu para. Vai virar água. Justamente, gente. A quantidade calórica é muito baixa. Tá falando de 20 a 30 calorias ali a cada 100 gramas, é muito irrisório. Entendi. E 1 quilo de melancia, até dá uma dor. Porque tem a questão assim, dentro do teu histórico lá de negócio, a questão do sono, ele influencia nessa questão também nutricional ou não? Tem alguma correlação? Porque, por exemplo, o camarada ele tem um problema de sono, ou ele vive muito estressado, termina perdendo sono, automaticamente isso afeta a questão do metabolismo dele para a questão de alimentação. A gente consegue ter algum panorama ou alguma experiência que você teve lá no seu consultório? Tem uma frase perigosa de Hipócrates. Hipócrates, ele é o pai da medicina, ele não é o pai da nutrição. Existe uma frase perigosa dele que o nutricionista usa de forma equivocada, que é que o seu alimento é o seu remédio é o seu alimento. Enfim, essa frase é bem, bem famosa. Não é por aí. Eu acho que quando a gente fala isso, a gente abre um caminho muito perigoso. Porque aí tu vai ver determinados profissionais falando de, por exemplo, alimentos que ajudam na depressão. Gente, o que ajuda na depressão é terapia e medicação.
Né? Então, obviamente, atividade física, dieta, rotina, isso vai ajudar? Vai. Mas o tratamento nível A, nível ouro, é terapia e medicação. Por quê? Porque se tu condiciona o teu paciente a acreditar que ele vai melhorar comendo kiwi, que ele vai melhorar comendo abacaxi, que ele vai melhorar comendo frutas roxas, tu abre um caminho muito perigoso, né? Porque é um paciente que ele vai acreditar que a fruta vai curar ele e não vai. E o quadro depressivo ele vai acabar piorando, né? Então, sono é multifatorial. Sono ele depende de diversas coisas. Tempo de exposição à tela. É uma desgraça. É um tal de TV no quarto. Eu não concordo. Tudo bem, quem tem, tá? Mas TV no quarto, porque você se condiciona a dormir olhando para uma tela. Telefone, 5 horas da tarde, o meu ele ativa esse filtro de luz azul, acho que é isso. A tela ela fica com uma camadinha amarela, né? Eu trabalho com telefone, eu tenho que estar respondendo o paciente. Então, muitas vezes, eu me estendo até 11 horas da noite, né? Mas isso atrapalha o sono. Tu primeiro precisa fazer uma rotina de higiene do sono para depois a gente entrar nos detalhes. Então, assim, a gente vai tentar primeiro fazer tudo para depois a gente possa dizer, poxa, o kiwi melhorou o sono do cara, mas aí, tipo, o kiwi melhorou ou ele se expôs menos à tela, Outros ou fatores, ele né? parou de consumir, porque, gente, café após as 15, às 16 não é ideal. O que tem de paciente que toma cafezinho para dormir, e aí o paciente vai e acorda cansado. Aí ele diz, eu acordo cansado, eu acho que deve ser alguma deficiência nutricional. Não, irmão, é só porque eu tô tomando café para dormir. Ah, não, mas eu durmo normal. Não dorme. Você tem algum distúrbio do sono. Você só não tem mais referência, porque seu sono ele é tão ruim há tanto tempo que você não lembra mais como é ter um sono bom. Então, você começa a normalizar dormir e acordar cansado, né? Então, antes da gente falar que determinado alimento ele vai ter uma ação no sono, eu preciso que esse paciente ele analise a rotina dele como um todo. Poxa, eu uso estimulante, eu uso pré-treino, eu uso energético, eu uso café depois das 15, depois das 16. Como é a minha exposição à tela nesse período? Eu treino nesse horário. Tem paciente que treina e ele volta do treino com os batimentos cardíacos elevados, o nível de adrenalina lá em cima, e ele não consegue dormir. Paciente que treina à noite. É muito comum você ouvir esse tipo de queixa em consultório, né? Eu consigo dormir depois de um treino. Eu até durmo melhor, né? Mas tem paciente que não. Tem paciente que ele demora mais a dormir porque ele fica ligadão, vai dormir meia-noite, 1 da manhã, né? Então, antes da gente pensar num ajuste micro, né, a gente precisa ajustar esse macro, a gente precisa ajustar ambientes, né? Antes de a gente pensar em um ou outro alimento que vai melhorar a qualidade desse sono, em um outro suplemento que vai melhorar a qualidade desse sono, que pode ser potencialmente perigoso, né? O uso de melatonina de forma indiscriminada, por exemplo, pode ser um problema, porque a gente está mexendo com hormônio, né? Quer queira, quer não. Não é porque é fácil acesso que deve ser tratado como se fosse uma besteira. Entendi. André, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um prazer. André, nutricionista, dê suas considerações finais, suas recomendações finais aí para o nosso povo, da melhor forma que você achar, orientando aí, seja lá alimentos roxos, vermelhos, amarelos, da melhor forma que você achar aí para o nosso povo, gerando valor. Gente, comam frutas, comam vegetais, façam atividade física, tomem sol e façam terapia. Façam isso, que é o que a sociedade da gente precisa. Se todo mundo fizer isso, a gente colhe sim um mundo melhor, a gente colhe uma sociedade melhor e a gente constrói um mundo melhor para os nossos filhos. Não esqueça, gordura saturada e açúcar são 2 vilões. Para proteger a saúde da sua mulher, eu recomendo que você coma metade e deixe a metade para ela. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até esse instante. Eu agradeço a você que ficou, seja dia, seja tarde ou seja noite. O meu muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais.